precisam alimentar para poder continuar te seguindo, precisam comer. Então despede a multidão para que possam alimentar, para que venham saciar a tua fome carnal, para que venham saciar a tua massa humana. E então Jesus disse: não podemos deixar que ele venha sair, que eles possam sair dessa forma que chegaram, que estão aqui, porque estão com fome e necessitam de alimento para poder voltar para a sua casa. Então os discípulos: mas Senhor, é quase que impossível fazermos aqui, porque temos aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus disse: mas o que temos aí? E eles disseram: temos apenas, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus disse: traga para mim então esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas não estou aqui para poder falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Estou apenas dando uma introdução para que você possa acompanhar comigo a mensagem desta noite. A Bíblia diz que então, depois dele ter feito esse milagre, depois de ele ter feito essa maravilha de multiplicar o pão e multiplicar o peixe, ele disse para os seus discípulos: agora vai, suba o barco e vai para a outra banda do rio, porque irei despedir a multidão e depois irei ter contigo. E a Bíblia diz que então os discípulos tomaram o barco e foram para a outra margem do rio. E quando Jesus despedia a multidão, terminando Jesus de despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar ao Pai. Ele subiu ao monte para interceder ao Pai. E estando ele falando com o Pai, diz a Bíblia que pela madrugada ele desceu. Ele começou a caminhar por cima das águas em direção aonde estavam os discípulos, chegando mais ou menos ao meio do mar, avistando o barco de longe, os discípulos em alto mar. Havia fumaça, porque por cima do mar, em alto mar, cobre-se de fumaça, tipo uma reação. Então os discípulos, olhando para aquele homem que vinha por cima das águas, olharam um para o outro e disseram: pode ser um fantasma. Só pode ser um fantasma que vem ao nosso encontro, porque até então nenhum homem, nenhuma massa humana conseguiu ultrapassar o poder da gravidade. Nenhum homem conseguiu andar por cima das águas do mar como se fossem sólidas. E aí vinha um homem de branco caminhando por cima das águas do mar. E vinha um homem de branco caminhando por cima das águas do mar em direção ao barco onde eles estavam. E eles disseram então: quem possa ser essas altas horas da madrugada que vem ao nosso encontro? Quem é que pode estar vindo ao nosso encontro ainda por cima sobre as águas? Só pode ser um fantasma, uma pessoa que não tem pele, uma pessoa que não tem osso, uma pessoa que não tem carne. Então é um espírito, não pode ser um homem. Mas havia um dos 12 que tinha uma intimidade mais íntima com o Todo-Poderoso. Havia um dos 12 que era mais achegado a Jesus Cristo. Havia um dos 12 que tinha uma intimidade maior com o Mestre. E quando você olha uma pessoa que você tem intimidade, mesmo de longe você consegue reconhecer. Mesmo estando longe de você, você consegue olhar e identificar: aquela pessoa é fulano de tal, aquela pessoa é fulano de tal, que está comigo, que sempre anda comigo, que é meu amigo, que sempre posso contar com ele. E havia um no meio dos 12 por nome de Pedro, que também era mais chegado a Jesus Cristo. Estava com Jesus Cristo. A Bíblia diz que certa vez ele deitou sobre os peitos de Jesus, e Jesus carimbou a tua cabeça. E então ele olhou do barco, olhou e disse: só pode ser um, só pode ser Jesus Cristo. E a Bíblia a Bíblia nos diz, melhor dizendo, que Jesus olhou para ele e viu que eles estavam com temor dentro do teu coração, viu que eles estavam com medo dentro de si. E Jesus olhou e disse: por que tens medo? Tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. E eu não ouço nenhuma aleluia. Sou eu. E Pedro, como mais atrevido, disse: Senhor, se tu és Jesus Cristo, manda-me que eu desça do barco e vá ao teu encontro. Manda que eu desça do barco e também ande por cima das águas do
mar, porque somente Deus poderia conceder esse poder ao homem de andar por cima das águas do mar. Se verdadeiramente és tu, manda que eu desça e vai ao teu encontro. E Pedro, então Jesus olhou para Pedro e disse: olha, homem, desça do barco e venha ao meu encontro. Pedro então não colocou o pé, como eu disse da outra vez, colocou a mão vestida e colocou primeiro a ponta do pé para ver se a água estava fria. Pelo temperamento de Pedro, Pedro logo soltou de dentro do mar para cima das águas do mar, porque ele confiou que era Jesus, porque ele depositou a fé que era Jesus. Quantos nessa noite tem depositado a tua fé em Cristo? Quando nessa noite tem confiado que o teu problema Jesus Cristo pode resolver? Quando nessa noite tem passado por mais de aflição, tem passado por mais de luta e tem confiado que é Jesus Cristo que pode resolver o teu problema? Aleluia. Pedro depositou a tua confiança em Jesus. Ele acreditou que Jesus podia fazer ele andar por cima das águas. Ele acreditou que somente o Senhor podia fazer ele caminhar por cima do mar. Quantas pessoas que às vezes aqui estão caminhando por baixo das ondas do mar, estão caminhando debaixo do problema, e está deixando o problema, está deixando a luta, está deixando a aflição te levar para fundo, só te jogar para baixo, só te desanimar. Mas eu quero lhe dizer, meu querido, eu quero lhe dizer, minha amada, se você confiar no Senhor, se você acreditar nele, ele vai fazer você levantar e também andar por cima das águas do mar, andar por cima do teu problema, andar por cima da tua aflição, andar por cima do teu problema diário, andar por cima da cabeça de Satanás, para mostrar que ele é Deus e você é mais que vencedor. Aleluia. Quantas pessoas que aqui estão há 3 anos atrás falavam em línguas? Quantas pessoas que aqui estão que quanto algum tempo atrás dobravam o seu joelho e lágrimas desciam do teu coração e você sentia verdadeiramente a presença do Senhor, e hoje já não consegue mais sentir, já não consegue mais falar em línguas? Pedro então soltou no barco e foi em direção a Jesus Cristo. Foi em direção a Jesus Cristo e ele começou a caminhar. A parábola ficou marcada porque Pedro foi chamado de homem de pequena fé. A parábola ficou marcada porque Jesus disse para ele: olha, homem, por que tu tem pouca fé? Mas se coloca pelo menos por um instante no lugar de Pedro. Os discípulos tinham seu cabelo crescido, a barba crescida, e estando ele andando em um mar escuro, vendo jogavam o teu rosto para um lado, e ele viu a imensidão de águas. O vento batia nos seus cabelos e jogava para o outro, e viu a imensidão de água e um homem de branco falando que era Jesus Cristo na frente dele. Então o medo, como bate às vezes na gente, quando o problema surge na nossa vida, quando a dificuldade surge na nossa vida, o medo e a